É vivida e a repetição do mesmo evento, ou seja, aquela depressão que cerca de 10% das mulheres sofrem após o parto, não tem necessariamente que ter esses efeitos negativos se não perdurar. Se perdurar, efetivamente tem, porque de facto o que fica em causa é a vinculação, que é uma das bases da nossa personalidade e portanto o que pode gerar uma vinculação insegura nestes bebês, que depois têm repercussões em termos de personalidade e mais tarde de patologia. Sra. Doutora, os bebés transmitem-nos sinais? Muitos. Nós é que temos alguma incapacidade para ler os sinais dos bebês, porque efetivamente sabemos muito pouco, se calhar cada vez mais sabemos mais, felizmente as neurociências têm contribuído imenso nessa área, mas a verdade é que temos tendência sempre a pensar que com os bebês eles estão bem, não têm a razão para estar preocupados, nem angustiados, nem sentir tristeza e muito menos deprimir, e isso não é verdade. Mas é sem dúvida muito importante saber interpretar os sinais dos bebés, porque pode-se reconhecer estes problemas de que estamos a falar cada vez mais cedo, se soubermos interpretar os sinais. É fundamental esse ponto que aborda, porque de facto é aí que está a prevenção da saúde mental, a prevenção em termos de saúde mental das nossas populações em geral, mas dos indivíduos em particular. Quanto mais cedo nós conseguirmos pensar que os bebês estão a dar algum sinal e que esse sinal não é ao acaso, ou seja, tem uma leitura, é uma demonstração acima de tudo de sofrimento psíquico, quanto mais depressa nós conseguimos perceber o que eles estão a transmitir, mais depressa nós atuamos e, portanto, limitamos estes efeitos danosos no seu sistema, na mente, não é? No seu sistema mental. Vamos aqui no consultório ajudar também a ler e interpretar os sinais dos bebés e para isso vamos explicar aqui alguns desses sinais. Quais são então os mais frequentes sinais de alerta? Regra geral, na clínica, o que aparece mais com bebês pequeninos, ou seja, até ao primeiro ano, são aquilo que é fisicamente visível, não é? Ou seja, alterações do choro, bebês que choram demasiado, ou seja, que as mães não conseguem de algum modo acalmar, por muito que tentem fazer tudo possível ao seu alcance. Aqueles bebês que choram dia e noite. Choram muito, não é? Estão constantemente a chorar e não há forma de lhes aliviar esse sofrimento que estão a demonstrar. Aparecem também as perturbações do sono, muito comuns, não é? Bebês que não dormem ou que dormem em demasia, porque não há que valorizar somente aqueles bebês que mostram muito, porque há bebês que de algum modo se vão desiludindo com as relações que têm e vão ficando mais apáticos, mais retraídos e, portanto, retiram-se da relação, o que é gravíssimo porque vemos isso mais tarde, por exemplo, em termos de patologias do espectro autista, não é? Que cada vez mais são fáceis de reconhecer no mais precoce do desenvolvimento, por volta dos 3, dos 6 meses, nós já conseguimos detectar alguns sinais que nos poderão indicar que algo pode estar a ocorrer nesse sentido. E depois a alimentação também é uma das áreas em que surgem muitos problemas, nomeadamente quando as mães começam a introduzir os sólidos na alimentação dos bebês e muitas vezes os bebês não aceitam algum tipo de alimentos, são confundidos com birras, às vezes nos colégios obrigam a que os bebês comam tudo e a verdade é que muitos destes bebês têm algo que se chama hipersensibilidade, ou seja, uma espécie de uma aversão sensorial a algum tipo de alimentos e precisam de ajuda. E a ajuda significa o quê? Que, de algum modo, algumas destas ligações entre os neurónios não foram desenvolvidas porque não houve estimulação nesse sentido, os bebês tornam-se hipersensíveis e nós precisamos de fazer integração sensorial, ou seja, com algum tipo de terapia, com algum tipo de exercícios que as mães podem fazer em casa, nós conseguimos diminuir esta sensibilidade e, portanto, fazer com que o bebê consiga relacionar-se de uma forma saudável com a alimentação. Exatamente. E não o contrário, não é? Desde bebê ficar com uma relação algo perturbada com a alimentação. Os pais que têm o primeiro filho, uma experiência nova nas suas vidas, com alguns destes sinais de alerta, ficarão certamente com muitas dúvidas. Nessa altura, o que fazer? Quem procurar?
É assim, tipo de ajuda? o que eu lhe digo é que, na minha experiência clínica, eu vejo bebês e crianças até aos 3, 4 anos que apresentam já alguns quadros instalados, ou seja, quanto mais a idade evolui, mais vamos instalando os quadros, mas felizmente eu também recebo muitos casais que querem perceber se estão a fazer as coisas da maneira certa, se devem deixar o bebê chorar ou não, por exemplo, que é uma das questões que muitas vezes trazem. Portanto, procuram no sentido de perceber se, ok, estamos em sintonia ou há algo mais que eu preciso de perceber para conseguir responder melhor a este bebê. Eu pergunto-lhe ainda se houver então alguma mudança estranha no comportamento, se é sempre aconselhável consultar o psicólogo dos bebés, porque a doutora é psicóloga dos bebés. Quanto mais cedo melhor. Sempre que nós encontramos alguma alteração do comportamento que ela se verifica pelo menos há 2 semanas, e a alteração do comportamento pode ser, por exemplo, uma criança que já vai ao pote, por exemplo, e de repente deixa de ir, ou seja, comportamentos regressivos, coisas que as crianças já tinham adquirido e que faziam parte do seu desenvolvimento normal e que deixam de ter, ou outro tipo de comportamento, mais apatia, maior tristeza, alguma coisa na escolinha, tudo isso deve ser um sinal de alerta para que os pais tentem perceber o mais precocemente possível, até porque depois o tratamento também é muito rápido, porque Como os bebês têm... o tratamento é sempre com os pais, não é? Ou seja, com os bebês e os pais. O que nós fazemos são uma avaliação, uma consulta extensa acerca de como é que foi a história do bebê até ao momento, observamos a relação, a dinâmica que se estabelece entre aquela família, o pai, a mãe e o bebê, e de algum modo traduzimos aquilo que os bebês estão a tentar dizer e não estão a conseguir que sejam compreendidos, não é? E portanto, no fundo, é no sentido de algumas orientações, algumas coisas que são ditas na consulta e que por si só já fazem a mudança, mas muito em termos de orientação depois de como lidar com aquele comportamento naquela criança, não é? Porque todos são diferentes, obviamente. Muito bem, e para terminarmos a nossa conversa, doutora Clementina, peço-lhe também aqui orientações e conselhos para os pais no sentido de proporcionarem uma boa saúde mental aos seus bebés. Acima de tudo, estarem em sintonia com os seus bebés, ou seja, serem capazes de estarem dispostos a dar a atenção necessária ao seu bebê e às suas pistas, a serem capazes de regular os bebés, ou seja, de tentarem fazer com que eles se acalmem quando eles estão mais irritados, porque é fundamental em termos desta gestão emocional, e sempre que existe algum sinal que perdure mais do que 2 semanas, é importante consultar alguém, é importante pelo menos ir perguntar, não faz mal, e podemos prevenir muita coisa. Muito bem, doutora Clementina Almeida, muito obrigada pela sua vinda até ao consultório do Porto Canal, foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada.